Oi, eu sou a Thaís, professora de patchwork da Facil Casa dos Panos, e hoje eu vim mostrar para vocês essa bolsinha tiracolo. Ela é feita com a minha coleção Baltimore, em parceria com Fernando Malui Tecidos. É uma bolsinha super prática para sair. Aqui dentro a gente tem um zíper, cabe um celular grande. Aqui na frente nós temos um bolsinho para colocar documentos, dinheiro, enfim. Super prática e super fácil de fazer. É isso aí. Vamos começar? Bom, aqui a gente tem o material necessário para a confecção da bolsinha tiracolo. Trabalhei com a coleção Baltimore e vai ficar a critério de vocês as cores e o modelo do painel que vocês vão querer usar. Material necessário, e aqui, para facilitar a montagem, a gente tem as medidas que vocês vão precisar cortar nos tecidos, na manta, no forro, zíper, tá tudo marcadinho aqui, ok? Então, pra gente começar, vocês vão escolher as cores que vocês quiserem. Eu escolhi o pink e o azul. A gente vai cortar na medida que foi mostrada anteriormente. Eu vou posicionar o tecido sobre a minha manta R2, vou quiltar da maneira que eu quiser, certo? Depois de feita essa etapa, a gente vai ter que cortar a caixinha de leite aqui na base das duas peças, 1,5 cm por 1,5 cm. Ela é bem pequenininha mesmo. Fiz isso no pink e no azul só na parte de baixo da bolsinha, ok? Cortei 2 forros, tecido que eu escolhi, e também fiz a caixinha de leite na base dos 2 forros. Escolhi um painel que eu quero que seja o meu bolsinho da frente. Posicionei o painel sobre a manta R2 também, ok? Então a próxima etapa a gente vai posicionar. Cortei o forro escolhido, no caso o meu pink, do mesmo tamanho que o painel. Vou posicionar direito com direito e eu vou passar uma costura na parte de cima e na parte de baixo do meu painel. Depois que eu fizer essas duas costuras, eu vou desvirar, como este que está aqui, olha, o forrinho está aqui atrás. Depois que eu desvirei, eu vou rebater uma costura de um lado só do painel. Depois que eu fizer essa etapa, eu vou escolher qual vai ser o meu tecido da frente da bolsinha, no caso vai ser o meu tecido pink. Vou posicionar o painel aqui na frente. Vou dar uma distância desde aqui de baixo de 3 centímetros e vou posicionar o meu painelzinho. Então, daqui da base da bolsinha, 3 centímetros, posiciono o meu painel. E agora eu vou passar uma costura só na parte de baixo do painel para prender ele aqui nessa peça. Então, vamos prender com um alfinetinho. Costura só aqui embaixo. Passei a costurinha aqui embaixo. Depois a gente vai passar um zigue-zague aqui nas laterais para prender o bolsinho e ficar mais fácil a montagem. Então agora a gente reserva essa etapa. A gente vai trabalhar com as alcinhas agora. Então a gente vai cortar 2 quadradinhos de 5 por 5. Vou dobrar ao meio, direito com direito. Vou passar uma costura com pé de máquina, como eu fiz aqui. Depois a gente vai desvirar essa alcinha e vai colocar as duas argolinhas. Então aqui eu dei uma distância da borda da bolsa de 2 centímetros. E posicionei a alcinha, aqui a mesma coisa, 2 centímetros. Prendi com zigue-zague as duas alcinhas. Então, também a gente reserva essa etapa agora. Agora a gente vai trabalhar com o zíper. E o zíper é o seguinte, a nossa bolsinha, ela tem 15 centímetros e meio aqui. Então, para dar um acabamento melhor, a gente coloca o cursor no zíper e corta o zíper com 3 centímetros a menos. No caso, o meu zíper aqui tem 12 centímetros e meio.
E nós vamos fazer um acabamento de tecidinho na ponta de em cada extremidade do zíper. Então, vou posicionar meu tecidinho assim, direito com direito. Vou passar uma costura com pé de máquina. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Depois que eu fizer essa costura, eu vou dobrar isso aqui para trás, olha. Então, a ideia é o tecido abraçar a ponta do zíper, ficar o mais justinho possível aqui. Ó, o nosso zíper, ele vai ficar dessa maneira aqui. Então, aí eu rebati novamente uma costurinha em cada uma das extremidades. Essa sobra que ficou nas laterais, a gente vai cortar. Corta todas as sobras. Então, o nosso zíper, ele vai ficar um pouquinho menor do que a bolsa. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Tanto faz começar pelas costas ou pela frente da bolsa. Meu zíper tá aqui pronto. Eu vou posicionar o direito do zíper com o direito do meu tecido. Então, vocês percebem que só vai sobrar 1,5 cm, vai faltar 1,5 cm de zíper aqui e 1,5 cm de zíper aqui. É assim mesmo. Então, agora eu vou prender esse zíper aqui com um zigue-zague. Prendi o zíper com zigue-zague. Próxima etapa, pegar o nosso forro, direito com direito. Posicionar aqui nas costas do zíper. Passar uma costura. Ou com calcador de zíper, ou deslocando a agulha da máquina para a esquerda, como vocês preferirem. Então, depois que a gente passar essa costura aqui, a gente vai desvirar e rebater a costura. Então, o nosso zíper vai ficar assim, ó. E as alcinhas, elas vão ficar assim para cima. Então, a costura que a gente vai rebater vai ser nesse pedacinho aqui, com a alcinha virada para cima. Depois, a gente vai repetir esse procedimento com a outra parte do zíper na frente da bolsinha. Posiciona a bolsinha aqui. Mesma coisa, direito com direito. A gente primeiro vai prender com um zigue-zague, o zíper bem centralizado. Depois que passou o zigue-zague, a gente vem com o nosso forrinho. Direito do forrinho para baixo. Costura novamente, desvira e rebate. Estão gravando? Então, a bolsinha tá quase pronta, o zíper tá no meio, rebati a costura dos dois lados. Agora, para finalizar, a gente vai juntar as duas partes que estão na manta e vou juntar os dois forros. Então, pra gente fechar a bolsinha, nós vamos passar uma costura com pé de máquina, fechando toda essa lateral, quem preferir pode deixar uma abertura nessa lateral para desvirar ou aqui no fundo, tá? Eu gosto de deixar aqui na lateral, então eu vou fechar um pedaço até aqui e mais um pedacinho aqui para eu poder fazer a caixinha de leite. Fechamos os fundos e por último a gente faz as caixinhas de leite. Então, costurei a bolsinha toda, fiz as caixinhas de leite nos 4 cantinhos, deixei uma abertura aqui na lateral pra gente desvirar a bolsinha. Então, vocês têm que abrir o zíper pra conseguir desvirar a bolsinha. E aí, sempre empurrando o fundo primeiro, que fica um pouco mais fácil de desvirar, olha só. Lembrando que todos os materiais usados aqui, inclusive os tecidos da coleção Baltimore, vocês encontram disponíveis para venda no nosso site www.facilcasadospanos.com.br. Bolsinha tá quase prontinha. Ajeita a caixinha de leite. O forrinho, a gente dobra todo ele assim para dentro. Aqui essa lateral ela pode ser fechada à máquina ou com pontinhos à mão.
A gente joga lá pra dentro, ajeita a bolsinha. Então a bolsinha tá prontinha. Para finalizar, falta colocar a alça. Então, eu optei por colocar uma alcinha de couro, mas vocês podem fazer de tecido se vocês quiserem. A gente vai passar a alcinha aqui e prender com rebite. Quem tiver máquina industrial pode passar uma costurinha também. Então a bolsinha ela vai ficar assim. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, curtam as nossas páginas no Facebook e Instagram, compartilhem nossos vídeos nas redes sociais. É isso aí. Obrigada, um beijo e a gente se vê.